Vamos tomar um café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, gente, hora de falar de política e hoje Mário Flávio fala sobre a visita do ministro Silvio Costa Filho a Pernambuco e também de pautas que foram nacionalizadas pelas redes sociais de deputados. Bom dia, Mário. Vamos lá, Mário, nossa grande aventura começa agora! Oi, bom dia, Laís, bom dia a todos. Pois é, né, o ministro Silvio Costa Filho ele vem hoje ao Porto de Suape. Hoje pela manhã ele cumpre a agenda ao lado da governadora Raquel e de secretários, inclusive secretários de Desenvolvimento Econômico e de outras pautas aqui. E eles vêm aproveitar para fazer o lançamento da nova configuração dos contêineres de Suape. Suape é estratégica, né, para o estado de Pernambuco, é um dos principais portos do Nordeste. De lá, né, que chegam mercadorias de todo mundo para o estado, para o Nordeste. Então, é uma questão estratégica. Silvio Costa Filho desembarca hoje aqui no estado, vai anunciar essas novidades por lá, e a expectativa também é que ele anuncie novidades também para o aeroporto de Caruaru, para o de Garanhuns. Agora, eu repito aquilo que eu disse já na semana passada e venho dizendo há outros dias. A gente precisa ter algo mais de concreto, sabe, Laís? Aqui não sejam só esses anúncios. Está anunciando dinheiro de bolo, dinheiro de montão para as coisas, mas a gente não vê as obras começarem. Então, é preciso que, além desses anúncios, já venham com prazos, né, com prazo de licitação. Quando chega o dinheiro, né? Quando chega o dinheiro, como é que vai ser investido, né? Quais a quantidade de empregos que serão gerados, né? Os valores que vão entrar na economia. Porque de promessa a gente já está, honestamente, já está cheio, né? Agora, é claro que um alinhamento é interessante porque você vê, o último governo de Paulo Câmara, né, os últimos 4 anos de Paulo Câmara, foi um governo muito tumultuado. Primeiro, o último ano dos primeiros governos dele foi quando Michel Temer assumiu a presidência e ele tem uma relação complicadíssima com o governo federal. Porque os ministros de Temer, todos eram oposição a Paulo Câmara. Mendonça Filho, Bruno Araújo, Raul Jugman, mas nenhum deixou de trazer aporte para o Estado. Então essa desculpa não cola. No governo Bolsonaro, aí sim houve uma resistência muito grande de ambas as partes. Mas o presidente Jair Bolsonaro ele teve várias vezes aqui no estado de Pernambuco. Os ministros destravando também. Os ministros também. Assim, não houve a parada de negócios para o estado de Pernambuco. Lula, desde que assumiu, se você prestar atenção, eu acho que já são mais de 10 vezes que ou ele ou ministros vêm ao estado aqui para anunciar volume de recursos. Semana passada, Flávio Dino esteve aqui. Hoje tem outro ministro aqui no estado, né, que é o Silvio Costa Filho. Então a gente quer que esse alinhamento político que existe hoje, mesmo com Raquel não sendo oficialmente da base de Lula, ele traga recursos de fato e de direito para o estado de Pernambuco. Semana passada a governadora anunciou, por exemplo, a duplicação da BR-232 até Arco Verde, com o dinheiro do PAC. Essa obra ela é dificílima de ser feita, porque ela envolve muita desapropriação, ela envolve muito estudo e ela é uma média a longo prazo. Não sei se você lembra, Laís, porque talvez você fosse muito jovem à época, e quando a BR-232 ela foi duplicada entre Caruaru e São Caetano, foi um recurso que veio da privatização da CELP, aqui do estado, e foi uma prioridade do governo, em parceria com a parte de recursos que vieram na época do governo de Fernando Henrique Cardoso. Era na época de Jarbas, Na época que Jarbas era governador. Então foi uma obra que ela durou tempo, ela teve um entrave, como por exemplo, o que fazer naquela Serra das Russas foi quando eles construíram aquele túnel, né, que passa embaixo da pedra. Mas aí você viu que foi quando houve a priorização, mas foi uma obra que ela gerou muito transtorno. Toda obra gera muito transtorno. Mas houve uma prioridade. E veja como melhorou a situação de você ir e voltar para Recife, a questão da diminuição do tempo e também da diminuição de acidentes. Que a Serra das Russas ela tinha acidente praticamente toda semana, devido à posição dela. Mas aí com a duplicação não, diminuiu bastante. Também tem a questão de instalação de radares eletrônicos. E eu acho que estava na hora também da gente evoluir, né, numa questão de discutir, por exemplo, privatizações de rodovias. Como tem uma privatização de uma rodovia lá no Porto de Suape, por ali, que você corta caminho e é um tapete, literalmente. Você paga um pedágio de R$6, mas aí você tem toda a garantia de uma obra bem conservada. Se o carro quebrar, imediatamente chega alguém para lhe fazer socorro e tudo vai.
A esquerda brasileira tem um tabu muito grande quando o assunto é privatização. Mas eu acho que essa questão da BR já poderia ter sido melhor explorada aqui no estado de Pernambuco. E se discutiu muito também depois que começou a triplicação lá na região metropolitana, né? A triplicação, por exemplo, ela desafogou muito a saída do Recife. Né? Quando você pega ali, né, engarrafamentos praticamente não são formados mais. Pelo menos naquele pedaço da triplicação. Então tem essa história. A gente espera que os anúncios sejam feitos, mas que também venham com eles prazos. Afinal de contas, ficar só com esses custos de alinhamento e o recurso não chegar, acho que a população está cansada de assinatura de ordem de serviço. A população quer, na verdade, recursos que cheguem e de fato, olha, a gente vai... Esse Porto de Suape vai servir para quê? Vai trazer recursos. Quanto tempo da obra? A obra vai durar 1 ano, ela vai empregar não sei quantas pessoas. Que esses anúncios eles sejam mais completos e não anunciar que vai ter apenas, vamos anunciar não sei o que lá. E aí não vem todos os recursos direito destrinchados e você fica sem saber direito o que fazer. A segunda pauta do dia, né, a gente percebe que nas últimas semanas, 2 deputados aqui de Pernambuco, eles vêm se destacando na questão de nacionalizar as pautas e também essa questão que envolve, né, os temas mais ideológicos. Primeiro, a guerra entre os terroristas do Hamas e Israel, né, que a deputada Rosa Amorim fez um vídeo, depois ela teve que apagar e fez outro, e aí aquela história de você se posicionar de forma muito rápida, sem pensar direito, e acabou tendo que responder e disse que foi vítima de perseguição, que eu não concordo. Eu acho que ela foi muito infeliz nas falas dela, e depois ela tentou uma maneira de se posicionar melhor. E ontem foi a vez do deputado federal Fernando Rodolfo. Né? O Felipe Neto, que é um influencer digital muito popular entre crianças e jovens, eu acho que diminuiu mais um pouco essa questão da influência dele entre crianças e jovens, mas ele fez fortuna fazendo vídeos, né, na década passada, e uma fortuna gigantesca, junto com o irmão dele. Né, os dois criavam vídeos e acabaram ganhando muito dinheiro com isso. E Felipe Neto, ele teve 2 posicionamentos nas últimas eleições bem complicados. Na eleição de Bolsonaro, ele era crítico ferrenho ao PT, na época do Mensalão, na época do Petrolão também, né, todo aquele escândalo de corrupção que teve. E na gestão de Bolsonaro, ele se virou contra Bolsonaro. E aí teve um foco total a crítica ao governo Bolsonaro. Depois, ele acabou, né, ganhando algumas publicidades na campanha do Lula e também elogiou muito o Lula e declarou voto em Lula. E aí, né, houve uma perda de patrocínio do Felipe Neto. Todas as marcas que patrocinavam ele não quiseram envolvimento político e deixaram. E ele ficou um bom tempo sem conseguir patrocinadores, vivia dizendo que não precisava também, porque era muito rico. E quando foi semana passada, uma marca de chocolate, né, o Bis, né, declarou que Felipe Neto era o novo garoto propaganda. E aí existe uma tentativa de boicote, fazer o que a esquerda fez com algumas marcas que apoiavam o Bolsonaro na eleição do ano passado, e agora a direita está repetindo o que fez a esquerda. Então o Felipe Neto, ele vem tentando essa tentativa de boicote, né? O Fernando Rodolfo fez uma postagem no Instagram e disse que não consumiria não só apenas a marca de chocolate, mas a fábrica, né, da Lacta, que faz os chocolates da Bis, e que haveria um boicote. Isso. Eu nunca concordei com isso, sabe, Laís? Nem quando o pessoal de Lula e da esquerda boicotava as marcas bolsonaristas, né, de empresários bolsonaristas, porque eu acho que quando você boicota, você pode gerar desemprego e você acaba afetando muitas vezes o trabalhador, que talvez nem seja eleitor daquele ali que o empresário estava apoiando. E agora essa história aí de não comer chocolate por causa de que a marca estava patrocinando o influencer. Mas, em tempos dessa politização que a gente vive, é um risco muito grande quando você emite opiniões e declara apoios a alguns candidatos e depois uma marca vem e lhe patrocina. A marca pode sofrer isso? Pode. Eu não concordo, mas a gente entende porque faz parte do meio democrático. Mesmo um boicote podendo gerar, como eu disse, desemprego nas fábricas e acontecendo isso. E às vezes funciona da forma contrária, né? Às vezes as pessoas que votam do outro lado vão consumir mais ainda aquele tipo de chocolate ou aquele tipo de marca devido ao posicionamento político. Mas você veja a que nível a gente chegou. E não é um problema agora. É um problema que a gente viu na campanha passada, quando havia, por exemplo, o que chamam de velho da... O velho da Havan. Da Havan, né?
né? Que eu não Muitas esqueci o marcas nome que dele agora. o Luciano Hang. Luciano Hang. Muitas marcas, Mário, que patrocinaram, patrocinaram não, mas que fizeram doações para as campanhas políticas também sofreram isso, né? Porque questão de transparência tem que ser divulgado, né? As doações. Então, muita gente disse, eu não vou consumir determinado detergente, eu não vou consumir determinada roupa. E aconteceu muito durante esses últimos anos, né? Assim, Mário, eu não deixo de consumir nada porque alguém vota em A ou B. Se eu gosto daquilo ali, eu não vou deixar de consumir. Deixar de assistir umas opiniões ou outras, aí sim, né? Eu confesso que quando eu vejo que existe muita cegueira política, eu confesso que eu deixo de acompanhar. Agora, se eu deixar de comer um chocolate, ou vou deixar de comprar uma roupa numa loja de quem quer que seja por causa disso, eu acho que isso é um retrocesso. Eu acho que isso é uma involução intelectual. Não é democracia, né? Infelizmente existe isso. Então, o Felipe Neto vai pagar agora o que muita gente da direita sofreu o ano passado, mas talvez ele nem pague muito, né? Vamos depender se a marca de chocolate vai realmente retirar o patrocínio dele, ou se eles avaliarem que a marca perdeu, de repente mudar o posicionamento. O certo é que na Bolsa, pelo menos, as ações da Lacta caíram, né? Pelo menos no primeiro impacto, caíram lá devido à repercussão negativa que teve. Que são coisas da nossa atual política em que, infelizmente, atrapalham muito a democracia. Mário, você fala mais de política dentro do Manhã Cidade. Isso, dentro do Manhã Cidade, a gente aborda esse e outros assuntos também. E hoje, né, o professor Marco Aurélio, ele recebe aqui a Daniele Medeiros e Emerson de Assis, que são da comissão da OAB. Perfeito, Mário. Obrigada. Boa semana. Até amanhã. Até. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, gente. O esporte entra em campo hoje para tentar quebrar um tabu. O Leão nunca venceu o Juventude jogando fora de casa. Vale destacar que com os resultados do fim de semana, o esporte caiu para a 3ª posição na Série B. O líder é o Vitória, que venceu o Guarani e praticamente carimbou o acesso para a Série A do ano que vem. Lembrando que às 8 da noite você acompanha o jogo entre Juventude e Esporte com a equipe RC10, com a narração de Nildo Silva e comentários de Ayrton Souza, a reportagem de Danilo Mendes e o plantão de Paulo Roberto. Então, você que quer ficar bem informado também sobre futebol, continue ligadinho na Rádio Cidade. 10h40 tem o Momento RC10 dentro do Manhã Cidade, 5 da tarde tem o Futebol na Cidade e às 8 da noite tem todos os lances da partida entre Esporte e Juventude. Eu vou passando aqui rapidinho no WhatsApp para deixar um abraço para o Neto da Rua Preta, que mandou bom dia pra gente. O Rafael Ramos do Baraunas também. O Silvio José do Maria Auxiliadora, que tá por aqui. Obrigada a todo mundo que participou. Para vocês, uma ótima semana. Eu estou de volta amanhã às 7 horas com o Jornal da Cidade. Cheiro.